Eu compreendi porque as pessoas que estavam nessas celas, nas entranhas do inferno, eram diferentes dos outros de outros lugares em relação aos tormentos. Havia muita coisa que eu não entendi. Eu simplesmente escutava Jesus e registrava tudo o que eu ouvi e vi para a glória de Deus. Até onde eu podia ver, as celas pareciam estar num círculo interminável e sempre havia uma única alma em cada uma delas. Lamentos, prantos, suspiros e gemidos vinham das celas quando passávamos por elas. Nós não caminhamos muito quando Jesus parou em frente a outra cela. Ao olharmos para dentro, uma luz se acendeu. Jesus fez a luz. Eu parei e vi uma alma que eu sabia estava em grande sofrimento. Era uma outra mulher de cor azul acinzentada. Sua carne estava morta, e as partes que haviam apodrecido, ficavam caindo dos seus ossos. Os seus ossos estavam totalmente pretos de tão queimados. Ela vestia algumas peças e pedaços de roupas esfarrapadas. Vermes rastejavam por fora da sua carne e de seus ossos. Um cheiro fedorento enchia a cela. Assim como a outra mulher, ela também estava sentada numa cadeira de balanço e segurava uma boneca de pano. Enquanto se balançava, chorava e apertava a boneca contra o peito. Soluços enormes balançavam o seu corpo e gritos de lamentos vinham da cela. Jesus me disse: essa também era uma serva de Satanás. Vendeu sua alma para ele quando era viva, praticava toda sorte de maldade. A feitiçaria real, disse Jesus. Esta mulher ensinava e praticava feitiçaria, desviando muitas pessoas para o caminho dos pecados. Os mestres da feitiçaria recebiam atenção especial e mais poder de Satanás, do que aqueles que somente a praticavam. Ela era uma profetisa, uma adivinhadora e uma médium para o seu mestre. Ela recebeu muito auxílio de Satanás para realizar todo o mal que fazia. Ela sabia como usar os poderes das trevas para si mesma e para Satanás. Ela ia a cultos de adoração ao diabo e louvava Satanás. Ela era uma poderosa aliada dele. Fiquei imaginando quantas almas aquela mulher havia enganado para Satanás. Eu olhei para aquela casca óssea de alma, chorando sobre aquela boneca de panos, só um pedaço sujo de pano. A tristeza invadiu meu coração e as lágrimas encheram os meus olhos. Ela segurava aquela boneca de pano com força, como se a boneca pudesse ajudá-la. O cheiro de morte enchia o local. Então ela começou a se transformar, como a outra mulher. Primeiro ela se transformou numa mulher dos anos 30 e depois numa jovem de hoje. Sucessivamente ela fazia esta mudança fantástica, bem diante dos nossos olhos. Esta mulher, disse Jesus, era como se fosse uma pregadora de Satanás, assim como o verdadeiro evangelho é pregado por ministros verdadeiros. Satanás também tem os seus falsos ministros. Ela tinha o nível mais alto de poder satânico, o qual adquiriu vendendo sua alma. Os dons malignos de Satanás são como o outro lado da moeda dos dons espirituais que eu dou para os meus seguidores. Este é o poder das trevas. Estes obreiros de Satanás trabalham no ocultismo, nas lojas de feitiçaria, lendo as mãos das pessoas e de muitas outras maneiras. Uma médium de Satanás é uma poderosa obreira satânica. Estes indivíduos são totalmente enganados e vendidos a Satanás. Alguns obreiros das trevas não podem nem mesmo falar com Satanás, a não ser que os seus médiuns falem por eles. Eles fazem sacrifícios humanos e de animais ao diabo. Muitas pessoas dão suas almas a Satanás. Eles escolhem servi-lo ao invés de mim. A escolha deles leva à morte a não ser que eles se arrependam dos seus pecados e clamem a mim. Eu sou fiel, 1 Coríntios 1:9, e os salvarei dos seus pecados. Muitos também vendem suas almas a Satanás achando que eles viverão para sempre. Mas eles terão uma morte horrível. Satanás ainda acha que pode derrubar a Deus e interromper os seus planos, mas ele foi derrotado na cruz. Efésios 2:16. Eu tomei as chaves de Satanás. Apocalipse 1:18. E eu tenho todo o poder no céu e na terra. Mateus 28:18. Depois que esta mulher morreu, ela veio diretamente para o inferno e os demônios a levaram à presença de Satanás. Ela estava muito zangada e perguntou por que os demônios a controlavam, já que na terra ela achava que era ela quem mandava neles. Lá eles faziam o que ela mandava. Ela também perguntou sobre o reino que ele havia prometido a ela. Satanás continuou a mentir para ela mesmo após a sua morte na terra, dizendo-lhe que ele restabeleceria a sua vida e usaria de novo para os seus propósitos.
Ela tinha ganhado muitas almas para ele através do engano, por isso as suas mentiras pareciam até sensatas para ela. Mas, finalmente, Satanás acabou rindo e zombando dela, dizendo-lhe que havia lhe enganado e lhe usado durante todos aqueles anos, e que não tinha a menor intenção de lhe dar o seu reino. O diabo acenou seus braços na direção da mulher, e a sua carne parecia estar sendo arrancada dos ossos. Ela gritou de dores e enquanto isso, trouxeram um grande livro preto para Satanás. Ele o abriu e passou o dedo pelas páginas até achar o nome dela. Oh, sim, disse Satanás. Você me serviu muito bem na terra. Você me trouxe mais de 500 almas. Ele mentiu e disse para ela. O seu castigo não será tão ruim quanto o dos outros. Uma gargalhada maligna foi ouvida. Satanás ficou em pé e apontou o dedo para a mulher. Um vento forte se levantou e encheu o lugar. Um som como de um grande trovão saiu dele. Disse o diabo. Pegue o seu reino se você puder. Então uma força invisível a derrubou no chão. Você vai me servir aqui também. Satanás ria quando ela tentou se levantar. A mulher gritou de dor quando a carne sobre seus ossos continuou a ser dilacerada pelos demônios. Ela foi arrastada de volta à sua prisão. Ela se lembrou das promessas de Satanás. Ele disse que ela teria todo o poder, que ela nunca morreria e que ele tinha poder sobre a vida e a morte, e ela acreditou nele. Disseram-lhe que Satanás poderia evitar que ela morresse. Satanás disse a ela muitas mentiras e lhe prometeu muitas coisas. Jesus continuou: Vim para salvar todos os homens e desejo que todos que estão perdidos se arrependam e clamem por mim. A minha vontade é que ninguém pereça, mas tenha vida eterna. Ju 3:15. É triste dizer, mas muitos não se arrependerão dos seus pecados antes de morrer, e esses irão para o inferno. Mas o caminho para o céu é o mesmo para todas as pessoas. Você deve nascer de novo para entrar no reino de Deus. Você deve vir ao Pai em meu nome e se arrepender dos seus pecados. Você deve sinceramente dar o seu coração a Deus e servi-lo. Filha. Jesus continuou: A próxima coisa que vou lhe revelar é ainda mais horrível, e sei que vai chocá-la. Eu também quero que o mundo ouça e saiba o que o Espírito está dizendo às igrejas. Nessas celas, até onde a sua vista pode alcançar, estão almas em tormento. Quando elas ficam lotadas, o próprio inferno se alarga para poder receber mais almas. Todos os sentidos são conservados no inferno. Se você foi cego na terra, será cego aqui também. Se você só tinha um braço na terra, você só terá um braço no inferno. Eu devo dizer a vocês que se arrependam, porque o inferno é um lugar horrível, um lugar assustador, cheio de uma tristeza terrível e de eternos choros de arrependimento. Por favor, eu lhe peço que acredite no que estou dizendo, porque é a pura verdade. Foi tão difícil para mim a preparação deste relato que fiquei até doente. Vi coisas no inferno que são horríveis demais de serem contadas, até piores do que os lamentos de tormento, do que o fedor de carne em decomposição e do horror dos fogos do inferno com os seus profundos buracos. Eu também vi coisas que Deus não me permitiu escrever. Quando você morrer na terra, se você tiver nascido de novo através do Espírito de Deus, a sua alma vai para o céu. Mas se você é um pecador, quando você morrer, você vai direto para o inferno de fogo, arrastado por demônios com grandes correntes, que levam a sua alma pelos portões do inferno, de onde será lançado nos buracos e atormentado. Depois de algum tempo, você será levado à presença de Satanás. Você continuará sentindo e sabendo de tudo o que acontecerá com você no inferno. Jesus me revelou que há um lugar no inferno chamado de centro de diversões, aonde as almas que estão confinadas nos buracos não podem ir. Ele me disse também que embora existam diferentes tormentos para cada alma, todas são queimadas com o fogo. O centro de diversões é em forma de um circo. Várias pessoas que vão servir de entretenimento são trazidas ao meio do centro de diversões. São pessoas que conscientemente serviram a Satanás na terra, são aquelas que por sua livre e espontânea vontade optaram por seguir a Satanás ao invés de Deus. Ao redor do circo ficam as outras almas, com exceção daquelas que estão nos buracos. Aqueles que ficam no meio foram mestres do ocultismo antes de morrerem, eram médiums, falsos profetas, bruxos, cartomantes, feiticeiros e magos, todos aqueles que decidiram conscientemente servir a Satanás. Quando estavam vivas na terra, elas enganaram a muitos, levando-os a seguirem a Satanás e a pecar.
Aqueles que foram ludibriados e que foram levados a pecar, vinham e torturavam os seus impostores. Cada um deles podia torturar aquele que o enganou. Um dos tormentos era arrancar os ossos espirituais e enterrá-los em diferentes partes do inferno. A alma era literalmente despedaçada, e os seus restos espalhados pelo inferno, numa espécie de caçada demoníaca de carniça. As almas mutiladas sofriam dores terríveis. Os que estavam do lado de fora do circo podiam apedrejar aqueles que estavam no meio do circo. Todos os métodos imagináveis de tortura eram permitidos. As almas atormentadas clamavam pela morte, isto é, a morte eterna. Satanás era quem dava as ordens para que tudo isso acontecesse. Este era o seu centro de diversões. Jesus disse: Tomei as chaves do inferno de Satanás, há muito tempo. Vim aqui, abri essas celas e deixei o meu povo sair. Na época do Antigo Testamento, antes que eu tivesse dado a minha própria vida na cruz, o paraíso era situado próximo ao inferno. Essas celas eram antigamente no paraíso, agora Satanás as usa para os seus propósitos malignos e ainda fez mais outras. Leitor, será que você se arrependerá de seus pecados antes que seja eternamente tarde demais? Porque todos deverão vir diante de mim no julgamento. O paraíso mudou de local, que era perto do inferno, para o céu, quando eu morri e ressuscitei pelo poder de Deus, meu Pai. Vou dizer de novo a vocês que essas celas, que têm cerca de 27 quilômetros de altura, funcionam como prisões para aqueles que foram obreiros das trevas de Satanás, para aqueles envolvidos com qualquer tipo de pecado ligado aos poderes demoníacos, com ocultismo e com adoração satânica. Jesus falou de novo: Venha, quero lhe mostrar uma coisa. De repente estávamos cerca de 800 metros no ar, bem no centro das entranhas do inferno, e no meio do bloco de celas de 27 quilômetros. Parecia que estávamos em um poço onde não podíamos ver o fundo por causa da escuridão, mas uma luz amarela começou a iluminar o local. Segurei firmemente a mão de Jesus. Querido Senhor, eu perguntei, por que estamos aqui? De repente veio um vento tipo um furacão, com um som impetuoso. Grandes ondas de fogo começaram a subir pelos lados das paredes das celas, queimando tudo na sua passagem. As chamas iam dentro das celas e arrancavam gritos deploráveis de dor e agonia. Apesar de eu e Jesus não termos sido atingidos pelas chamas, um pavor subiu dentro de mim quando eu vi as almas dos perdidos correndo de volta para o fundo das pequenas celas, tentando achar um lugar para se esconder. Um som demoníaco começou à nossa esquerda. Olhei e vi Satanás em pé, de costas para nós, envolto em chamas que não o queimavam. Pelo contrário, era ele quem provocava o fogo. Agora estava ele ali, envolto em chamas, se divertindo com os gritos dessas pobres almas perdidas. Todas as vezes que ele movia os braços, chamas enormes saíam dele. Gritos de cortar o coração, de muita dor, vinham das celas. As almas dentro delas estavam sendo queimadas vivas por este fogo mais quente que o lago de fogo, e não podiam morrer. Os demônios também, juntamente com Satanás, se regozijavam com gargalhadas, indo de cela em cela, torturando os perdidos. Jesus disse: Satanás se alimenta com o mal. Ele se gloria na dor e no sofrimento, e ganha poder com isso. Observei Satanás quando uma chama amarela avermelhada, com um final amarronzado, o envolvia. Um vento forte e tempestuoso soprava nas suas roupas que não se queimavam. O cheiro de carne queimada enchia o ar, e vi de novo que os horrores do inferno eram reais. Satanás caminhava pelas chamas, e elas não o queimavam. Apesar de só tê-lo visto de costas, podia ouvir a sua gargalhada satânica ecoando por toda parte. Vi quando Satanás subiu envolto numa nuvem de fumaça, levando consigo o rio de fogo para o topo do ventre do inferno. Escutei quando ele virou e anunciou em voz bem alta que, a não ser que todas aquelas almas o adorassem, elas teriam a sua vez no centro de diversões. Não, por favor, Satanás, nós lhe adoraremos. E elas gritavam em uníssono enquanto começaram a se ajoelhar em adoração ao diabo. Quanto mais eles adoravam, mais era a sua fome por adoração. Os sons de louvor soavam cada vez mais alto, até que as estruturas do inferno vibravam com aquele clamor.
Jesus disse: Todos que ocupam essas celas do inferno, ouviram o verdadeiro evangelho quando estavam vivos na terra. A minha salvação foi oferecida a eles muitas vezes. O meu espírito tentou muitas vezes atraí-los, mas eles não vieram a mim para serem salvos. Enquanto Jesus falava, Satanás dizia aos seus subordinados: Este é o reino de vocês, o único reino que vocês terão. O meu reino abrange a terra toda e o mundo abaixo dela. Eu ouvi gritar: esta é a sua vida para a eternidade. Enquanto isso, gritos de arrependimento vinham das celas em chamas. Jesus disse: A minha salvação é de graça. Quem quiser, venha a mim, e será salvo deste lugar de castigo eterno. Não o lançarei fora. João 6,37. Mesmo que você tenha sido um feiticeiro ou um bruxo, mesmo que você tenha feito um pacto com o diabo, o meu poder quebrará este pacto e o meu sangue derramado o salvará. Eu libertarei a sua vida das maldições e o salvarei do inferno. Dê-me o seu coração para que eu quebre as cadeias e o liberte. João 8,36.